É só ladeira abaixo. Meu Deus do céu, esses personagens que traíram o presidente Bolsonaro estão numa situação complicadíssima. Joyce Hasselman acaba de perder agora, né, uma pequena fortuna para a Jovem Pan. Foi querer falar o que quis, acabou ficando nessa situação. Ela agora tenta se agarrar aos militantes, pessoas próximas de Lula. Olha o fim, tudo bem, acabou carreira, acabou vida política, acabou. Mas igual o Dória, né, que esses dias estava implorando, né, uma amizade para Inácio, Joyce Hasselman está indo pelas beiradas. Está tentando conquistar as pessoas que são próximas de Lula. Gente, que cara de pau, né? Que cara de pau essas personalidades têm. Esses dias ela estava querendo ofender a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, acabou sendo humilhada. Cada vez que ela toca no nome do presidente Bolsonaro, das pessoas que estão com o presidente Bolsonaro, ela mesmo se queima. E justamente ela tenta chegar justamente no momento que Inácio está completamente acabado. Um vai levar o outro pro buraco. Eu vou passar tudo aqui para vocês. Vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Tem notícia para Dedéu aqui agora, meus amigos. Olha só. A Folha de São Paulo acho que fez com a maior questão, né? Porque eles não devem se dar bem de jeito nenhum. A Joyce já deve ter trabalhado lá na Folha. Vai ter que pagar agora R$10 mil para a Jovem Pan por chamar a emissora de lixo. Ex-deputada foi processada, perdeu a ação no STJ e disse que o canal dava 0 de Ibope. Isso é mentira, né? Principalmente naquele momento que a Jovem Pan estava com o presidente Bolsonaro. Hoje a gente vê a rádio Auriverde, ela tendo uma audiência muito maior do que a da Jovem Pan. As pessoas migraram da Jovem Pan e foram para a Auriverde. Eu, sinceramente, gosto muito da Jovem Pan, mas o único programa que eu assisto da Jovem Pan é o Pânico. Eu gosto muito do Emílio e toda aquela equipe maravilhosa que ele tem lá. Né? Até pelas questões políticas, lógico, tem muitos bons profissionais lá ainda. Mas eu gosto muito da Revista Oeste, que eu acompanho basicamente sempre que posso, e a Auriverde do Pittoli, que, meu Deus, é um monstro de apresentador, eu sempre falo aqui com muito carinho, né? Um grande apresentador. E vejam bem, a Rádio Auriverde, né, conseguiu captar todos vocês que acompanhavam a Jovem Pan, é ou não é? Você quer uma programação, por exemplo, de uma manifestação ao vivo, tá lá o Pittoli. Você quer uma programação para saber as notícias do presidente Bolsonaro, quando ele vai dar entrevistas, tá ali o Pittoli. E várias personalidades da direita. E aqui a Joyce se deu mal aqui, ó. A ex-deputada federal Joyce Hasselman vai ter que pagar R$10 mil de indenização para a Jovem Pan. Segundo informações, o caso começou em 2023, quando a TV do Tutinha entrou com uma ação na justiça, né, contra a Joyce, que trabalhou na empresa de 2017 e 2018. Ela trabalhou durante um tempão lá na Jovem Pan. Agora está sem espaço em lugar nenhum, né? Segundo os autos do processo, em junho de 2022, durante uma participação num podcast, Joyce maculou a imagem da empresa e disse que o canal marcava traço na audiência. A Jovem Pan marcando traço de audiência em 2022, quando eles estavam ali juntos com o presidente Bolsonaro. Tá de brincadeira, né? A emissora cresceu para dedéu. Trabalhei na Jovem Pan quando ela era Jovem Pan, não esse lixo que virou o puxa-saco do governo, que lambe o pé de Bolsonaro. No mesmo episódio, Joyce deu a entender que foi orientada a parar de criticar o governo de Temer, o que ela teria recusado quando ela estava na Jovem Pan. Amansar para mim é pior do que demitir. Falei, não vou fazer isso. Tudo bravata, né? Tudo bravata. Foram anexados aos atos do processo reportagens que diziam que a Jovem Pan só perdia para a Globo News entre as emissoras de TV fechada. Levou, falou o que quis, acabou sendo processado e vai ter que pagar a indenização. Gente, para você ter uma ideia, coisa tão bárbara, esses dias ela estava criticando a Michele, olha a barbaridade, ela chegou a comentar coisas íntimas e depois me afastei. A Michele é uma pessoa extremamente reservada, jamais iria contar intimidade para Joyce Hasselman. Quem estava ali no núcleo, até quando ela estava apoiando o presidente Bolsonaro, né, conseguia perceber, né, o tão ruim que essa mulher era.
A gente acreditava que estava junto com o presidente Bolsonaro, lá em 2019. Mas bastou o presidente Bolsonaro, que foi o seguinte: ele não deu o cargo de ministra das comunicações para Joyce. Ela estava esperando um cargo de ministra. Foi eleita deputada, estava aguardando, olha, Bolsonaro, me dá um cargo de... O Bolsonaro não deu. E essas pessoas se voltou contra ele. Igual o Alexandre Frota, ele estava esperando o Ministério da Cultura para ele. O Frota estava esperando o Ministério da Cultura. Bolsonaro não deu. Bolsonaro sabia quem era quem, meus amigos. Nós não enxergávamos, e ele não podia falar isso abertamente. Mas ele sabia quem era Joyce, quem era Frota, quem eram todos esses personagens. Sempre soube. Porque são tão bárbaros que é impossível você não saber, você estando ali. Mas o presidente Bolsonaro tinha que aguentar. Aguentou muita coisa. Olha, esse homem aguentou muita barbaridade. Ela diz aqui que pediu para pagar porque Bolsonaro não queria o maquiador da Michelle, o Augustinho Avião. Outra mentira. Disse que o marido comprou a passagem e afirma que a nossa primeira-dama seria um poste de Bolsonaro, porque ela não tem capacidade eleitoral. A Michelle não tem capacidade eleitoral. Ela bate o Lula, o presidente Bolsonaro, obviamente. Os únicos que batem Lula, e ela não tem capacidade eleitoral. É uma bravateira aí danada, porque perdeu tudo. Olha o que ela teve que se recorrer. Vamos abrir a matéria aqui, vou colocar só uns instantes. Ela participando de podcast com a Manuela Dávila e Cátia Abreu. Acabou, totalmente, olha que vergonha. Joyce Hasselmann com Manuela Dávila e Cátia Abreu, gente. Isso é vergonhoso, né? É vergonhoso. E ela quer chegar no PT nesse instante arrependida. Perdão, bolsomito, você quer saber? No momento que os caras do PT estão desesperados aqui, porque já estão vendo aí um cenário sem o Lula. Os caras não querem o Lula, porque já viu o que deu. Eles vão tentar bater nessa tecla que ele vai ser candidato, vai chegar lá no sprint, uns meses antes da campanha, eles vão colocar outro. O Lula não tem condições, nem físicas, nem de saúde, muito menos eleitoral, para disputar com o Bolsonaro ou com a Michelle. Não tem, isso é fato. Filiado há 40 anos, Paulo Paim afirmou que pretende abrir mão da reeleição ao Senado para se dedicar à renovação das lideranças da esquerda do partido. Vai tentar à vontade. PT acabou. Parlamentar admite que a esquerda enfrentará um cenário difícil quando Lula estiver fora da eleição presidencial. Ele traz aqui. Veja um futuro muito difícil para a esquerda. O avanço da direita é um fato incontornável da política mundial. O petista está em seu terceiro mandato consecutivo como senador. Foi eleito em 2002 e reeleito em 2010 e 2018. Exerceu 4 mandatos como deputado federal antes de ir para o Senado. Foi um dos fundadores da CUT. Meu Deus do céu, só coisa nefasta, né? Mas essas próprias lideranças antigas do PT já admitem essa possibilidade de não estar com Lula. Eles falam em 2030, mentira. O Lula não vai ter essa condição de disputar a campanha política, né, a partir do ano que vem. A gente está vendo, o bicho está acabadinho. Imagina, uma campanha política gera um esforço físico gigantesco para a presidência, então nem se fala. Você come mal, você dorme mal, você precisa estar em vários locais, por exemplo, você está em São Paulo aqui agora, à noite você tem que estar lá em Manaus, isso aí gera um desgaste, ele não é mais um jovenzinho. Né? A gente viu na campanha passada, ele muitas vezes encharcado, hein? A gente via claramente aqueles discursos, se prepare! Aquela aguinha que ele sempre carregava, só que acontece que os anos são terríveis, meus amigos, principalmente para quem já tem vários problemas, né, de saúde. E ele tem um monte. Principalmente essa aí, depois da queda que ele sofreu no banheiro. O bicho tá tão pneu que tá caindo de maduro, caindo cortando uma unha. Agora, esse aqui começou a percorrer as ruas, hein, pelo Brasil. Olha aqui, ó. O Lisboa corrupta para conquistar o coração do povo. Ele foi... Esse aqui é sensacional. O presidente Bolsonaro, é que eu falo aquele histórico de atleta, muitos zombam,
né, a esquerda, mas depois de tudo que esse homem sofreu, depois de tudo que ele passou, quase morreu, só ele consegue fazer isso aqui. Belas imagens do Lisboinha, em vários lugares. Olha só, não é fácil o presidente Bolsonaro, a rotina dele, e precisa de uma saúde de aço, de ferro para conseguir tudo isso aí, meus amigos. E ele bravamente está lá nas ruas, sempre que o povo chama, né? A responsabilidade, essa imagem eu acho linda, o menino dá um beijo no presidente Bolsonaro. Uma das imagens mais bonitas de 2025 que eu vi foram essas. Essas também, né? Olha o carinho aí do povo. É maravilhoso ver, né? Maravilhoso. Esse homem aí, incansável. Acha que Inácio tem disposição física para duelar com ele? O cara é ex-militar, meus amigos, paraquedista. Paraquedista. Eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Kelmo lá no sábado. Pessoa magnífica, viu? Magnífico o Padre Kelmo. Ficamos muito amigo, né? Só de lembrar, o senhor é um ladrão. Eu racho de rir, o Padre Kelmo estava fazendo, né, realmente a reverência de todo mundo que estava lá no encontro no sábado dos influenciadores com o presidente Bolsonaro. Mas é isso que a gente está falando aqui, ó. Justamente isso. Quero ver bater a força desse homem aqui. Vai ser difícil. Muito complicado. E agora, esses personagens que tinham tudo com ele, né? Joyce Hasselman, Frota, todas essas porcaria aí, né? Nessa situação patética. Pedindo arrego. Com todo certeza, tudo pedindo arrego. Né? Agora para a esquerda. Ah, meu Deus do céu. Que fase, hein? Que fase passa esses personagens? O fato é só um. O presidente Bolsonaro começou a caravana pelo Brasil, né? Várias regiões ele vai visitar a partir de agora. Ele está fazendo a parte dele. O ano que vem ele vai chegar firme e forte, aí como uma rocha para disputar essa campanha eleitoral. Ele voltará a ser o nosso presidente. Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu falo para todo mundo que desânimo é coisa de esquerda, deixa eles ficarem desanimados, a gente não. Nós batalharemos, nós lutaremos, tem coisas boas aí, né, se passando. E nós vamos conseguir trazer esse homem de novo à vitória. Pode ter certeza disso, meus amigos, que a gente tem aquilo que eles não têm, né? A fé no nosso Pai, tá? Calma aí, Joyce. Mais uma vez aí, passando vexame, passando vergonha. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!